Oi, doutor Albano, querido. Doutor Paulo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar com o meu querido Daniel Negrelli. Aí, garoto. Cadê doutor Daniel? Já tô te achando, Dani, só um minutinho. Aí. Bruneira. Ê, Tudo participação bem? especial! Tá aqui para te dar um oizinho. Que legal! Isso sim que é Deixa meu beijo, lindo. Queridão, né? Esse bonequinho da Michelin aí. Esse aqui tá ficando grande, esse menino. Fez Cara, um ano semana passada. Sabe o que você tem que fazer, Dani? Você tem que fazer aquela técnica lá de fazer ele dormir e publicar isso, cara. Aquela é boa, mas não tá funcionando Pô! mais. Era só quando tava novinho. Só. Quando vai com a Querido, que mamãe? coisa, mano. Tá parecendo. Ele tá muito Não a vai com o carinha Dudu. do. Oi, Clau. Oi, Du. Tudo bom, querida? Vamos Ele lá? tá parecendo a carinha do. Ai, como é que é? Dos Aventuras do Tintim, só que bem novinho. Ah, Só que bem recém-chegado ao mundo. e aí, E meu aí, amigo, como é que tá? estamos aí curtindo esse isolamento infernal, né, Dani? É. Tem horas que estressa um pouco, mas eu vou confessar para você que eu tô atendendo, né? Eu tô trabalhando e Aham. tô correndo. Ó, o Carlinhos. O Carlinhos, vamos falar muito de você hoje, Ô, cara. Carlinhos, hoje vamos falar do teu trabalho aqui. Vamos falar de Fala bem. você. Bem ou mal, vamos falar de você, cara. É. Ó, o irmão Mas nosso aí, teu irmãozaço, é o é Elcio. o seu grande saca. É. Cara, Então, Dudu, eu também tô atendendo, cara. tem que Tô fazendo atender, algumas cara. coisinhas. Eu tô, assim, muitos pacientes não querem, né? Ou estão, enfim. Mas eu tô atendendo com 1000 máscaras e padrão, né? Padrão que a gente tá Sim, tendo que é. atender. E, Com cara, eu tô com uma segurança, mas dificuldade. continuar. Isso, mas eu tô tendo uma baita dificuldade, cara, que se alguém souber aí, puder me ajudar, é com para pôr a lupa, né? Pôr a lupa Ah, eu não sim. consigo, não achei um jeito de colocar aquele face shield com a lupa ainda. Você tem que fazer um Vou- recortezinho no face shield. É, mas o problema é que ela sobe e desce, o face shield vai ficar É, abrindo e daí é fechando e difícil, tal. daí não tem como mesmo. É. E você, como é que tá? Trabalhando Ah, em dobro, porque trabalha em casa também, né? cara, eu vou te dizer que eu não tenho tempo para quase nada, porque que eu tô atendendo um pouquinho no consultório, fazendo algumas coisas de planejamento virtual, montando algumas aulas, mas agora com a Cláudia de home office, daí eu cuido bastante do meu filho, do Bruninho, e não sobra tempo, cara, não sobra tempo, a gente tem que ficar na função o dia todo. E Dani, Fazer você as funções tá de casa e fazer a função de trabalho e tudo ao mesmo tempo. fazendo os planejamentos para ortognática da BDS? Então, estamos fazendo sim os planejamentos. Então, eu sou responsável pelo planejamento virtual da BDS, né? Então, a gente faz, estamos fazendo bastante coisa, né? Tem gente do Brasil inteiro pedindo e cada dia está melhor o serviço da BDS. Sempre a gente tem algumas ferramentas novas, né? Tá bem bacana, um serviço bem dinâmico. Legal. Eu andei semana passada o Ali estava comigo, né, cara? Daí a gente acabou trocando muita ideia antes e tal. Agora eu estava assistindo uma live do Ottoboni, falando, um webinar, na verdade, né? Mas uma live, falando sobre a resina guiada, resina composta estratificada guiada, bem legal. Então a Aham. tecnologia, ela tá trabalhando muito a nosso favor, né, cara? Ah, sim, o Alexandre tem um trabalho bem bacana, né? Então, ele faz vários guias da parte de pério, esses guias de gengivoplastia, ele faz, fica muito legal. Né? É, Então, na verdade, tudo você consegue fazer alguma coisa, algum guia para você trabalhar com um pouquinho mais de precisão, né? Então, é verdade. só ir descobrindo as maneiras de desenhar e colocar isso em prática e testando nos pacientes, que eu acho que é uma ferramenta aí que veio para ficar. Tudo está sendo guiado hoje, né, Dani? Ah, sim, com certeza. Previsibilidade, né? Você É. saber antes de fazer o que, que O vai que vai. acontecer. Exatamente. Cara, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito você. Para quem não me conhece em relação ao Dani, nós somos amigos desde 2000 e muitos anos atrás. E é um baita, uma alegria ter você. Essa semana ainda ter o Thiago. E quero ver se eu puxo o Iverson também para fechar o quarteto, né? Nós somos sempre muito ligados. E o dia a dia, o Bruninho, o consultório, o coronavírus acaba afastando, mas as lives, essa interação que o Pocket tem feito para mim tem sido muito legal,
porque eu tenho trazido muitos amigos para bater papo, né? Dani, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, do teu currículo, da tua formação como buco, para que as pessoas entendam assim, poxa, não é só o Richard Gere que está aqui falando, né? É alguém que tem uma história pregressa muito legal dentro da buco, e eu gosto muito do teu jeito de pensar, cara. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história desde a... Pode ser depois da Federal, porque da Federal, se a gente começar a contar a história dessa época, já começa a ficar triste. Então, primeiro de tudo, no ponto alto do meu currículo, eu sou amigo do Eduardo Moraes, né? Por isso que eu estou aqui nessa live hoje. Fui selecionado nesse hall de dentistas famosos, porque eu sou grande amigo dele. Obrigado. Não, porque você sabe, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu estava falando com o Marcelinho, né? Que inclusive já confirmou que vai estar aqui de novo semana que vem, versão 3. E ele falou assim: puxa, cara, você tá com uma agenda muito forte, uns caras muito fortes. Eu falei assim, porque graças a Deus, além de eu ter excelentes amigos, meus amigos são muito fortes, né? Então, isso é muito legal. Eu tenho muitos excelentes amigos que são muito competentes e esse é o meu segredo. Eu sou um bosta, mas eu tenho amigos e eu vou trazendo todo mundo para perto. Que bom, que bom. Então, de currículo, na verdade, eu fiz a faculdade na Federal e logo em seguida eu fui para São Paulo, fiz a residência em bucomaxilo no Hospital das Clínicas, fiz um ano de odontologia hospitalar e daí no segundo ano a gente opta para ficar na bucomaxilo e fiquei em São Paulo uns 5 anos mais ou menos, trabalhando com uma tia minha, a doutora Maria Eduina da Silveira, grande cirurgiã bucomaxilo, famosa mundialmente, e outro grande cirurgião também que trabalhei junto, o doutor Luiz Carlos Manganello. Então os dois foram meus padrinhos na cirurgia. Dois nomes fortíssimos, né? Fortíssimos, fortíssimos, aprendi muito com eles, né? Tanto de cirurgia quanto experiência de vida. Então, e daí em 2010 voltei para Curitiba, montei meu consultório no Hospital São Lucas, isso entre outros cursos de aperfeiçoamento e tudo mais que a gente faz, né? Então quando eu voltei, trabalhava bastante com implante, fui fazer um curso com você de prótese. É verdade, cara, é verdade. Para fazer a prótese sobre implante, né? E desde 2010 que a gente está trabalhando também com o Thiago Keller, né? O curso de aperfeiçoamento de cirurgia oral menor, né? Então são os pilares e essa ideia, hoje você ainda traz a ortognática muito dentro da prótese. Aí o Thiago falou, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Eu falei, não, tia, eu gostaria que você falasse mesmo sobre a técnica que vocês usam de siso, porque eu assisti uma aula e achei, puxa, que legal, eu não faço nada. Tem um roteiro que vocês usam lá no estúdio que eu acho muito legal. Sim, a equipe didático, de vocês, né? Vocês três fazem um timaço de... Fora os auxiliares, que sempre tem, né? A gurizada que corre junto. Mas você, o Thiago e o Iverson fazem um time de oral menor ali que, cara... Tanto é que quando os alunos me perguntam, professor, o que eu faço? Cara, só liga para eles e vai. Só vai, cara. Só vai. E o feedback é sempre extremamente positivo. Isso é muito legal. Cara. Muito os legal. alunos gostam lá do curso. É bem bacana isso daí. Então, eu já tive Imagina eu que não sei fazer cirurgia. Eu tive a experiência de ser professor em outros cursos de aperfeiçoamento de terceiro molar, e esse eu realmente acho que tem um diferencial, né? Porque a gente tem um planejamento, você vai para a cirurgia sabendo o que você vai fazer, né? Então, não é uma coisa que você vai tentando, e uma hora você tira o dente. Então, vocês têm uma sequência, uma metodologia, eu acho que é por isso que os alunos gostam, eles acabam aprendendo de uma forma mais fácil. Sabe o que você tem que fazer, Dani? Pegar com a BDS, fazer uma tomografia, jogar esse arquivo, misturar com STL e fazer um guia de planejamento de odontosecção do terceiro molar. Olha, seria uma boa, né? Você pega lá, põe isso aqui, corta aqui, põe isso aqui. Nunca vai ter aquele medo de tirar... Porque você já faz, mas é impossível. Impossível cacete, é o que o cara faz com a ortognática. Aí você pega e coloca lá, nunca vai. Cortou no lugar certo, não tem erro. Cortou, faz incisão certa. Ó, quero... Boa ideia. Quero ajudar. Eu ajudo como cliente, né? Não como desenvolvedor. Dani, legal. O que eu gosto muito de... Quando eu falo com os alunos, e eu sempre brinco que a prótese é a melhor coisa que tem na odontologia, prótese é linda, né? Por que eu falo isso? Primeiro, porque é só o que eu sei fazer, prótese dentística. Mas eu gosto de brincar muito com a ideia de que a prótese é a gestora do tratamento. E quando a gente se forma, se me corrija se eu estiver errado, existe uma distância muito grande da buco para a graduação e da ortodontia para a graduação. E você tem curso de pós em orto também. Fiz também. Isso é uma coisa que eu acho muito legal em ti, que você não é aquele, o buco que só
né? Você pega, desmonta um rosto e remonta o rosto. Você tem análise clínica muito legal. Isso é fator determinante para o teu sucesso, porque você faz com que essa coisa aconteça. Até perdi a linha de raciocínio. Quando eu falo para os alunos que a buco e a orto são muito distantes da nossa vida na graduação, é uma missão da prótese, da reabilitação oral, entender essas áreas e fazer com que elas voltem a ser palatáveis para o dia a dia clínico. Para que a gente não fique sobrepondo cerâmica quando o cara tem que fazer uma ortognática. Para que a gente não fique tentando fechar e trazer um dente lá de cima quando a ortodontia tem que trazer. Então, a visualização da prótese em relação a essas outras áreas, eu acho que é muito legal. E é por isso que eu acredito tanto a tua habilidade em querer fazer a parte clínica também. E esse caso, um dos casos que você vai apresentar hoje, que foi o Carlinhos, querido, que resolveu, o Carlinhos e o Marcelinho, eu fiz o contato com você, quer dizer, você fez o contato comigo, eu dei uma de queridão, eu não fiz porra nenhuma. Foi o Carlinhos e o Marcelinho que fizeram tudo. Quando eu vi, já estão fazendo isso aqui, professor, tudo você fez isso. E o Carlinhos ainda me deu uma aula sensacional, porque ele tem uma visão muito legal de buco, né? Acho que ele está com você também. E eu falei assim, não, vamos fazer isso aqui. Ele disse, não, professor, vamos operar primeiro no modelo, vamos fazer isso aqui. Rapaz do céu, que aula que você me deu em 20 minutos aqui. Foi muito legal. E dentro desse contexto, eu queria que você usasse essa expertise e esse desenho para você explicar mesmo qual como que a gente pode trabalhar junto. Como é que a gente faz essa logística em que eu pego um paciente que é um classe 3, é um classe 2, é um classe 28, e você pega esse cara e eu vou fazer essa cirurgia virtual, dessa cirurgia eu produzo o enceramento, do enceramento eu jogo em boca para eu ganhar essa estabilidade no ato operatório. Então, cara, a palavra é sua, querido. Ah, legal. Du, o que você comentou ali é muito verdade, né? Então, o que acontece? Na graduação a gente não tem muito contato com, principalmente, orto e bucomaxilo, por isso que eu acho que a clínica fica um pouquinho afastada para essas possibilidades que a gente tem com esses pacientes, né? Então, a cirurgia ortognática não é uma coisa que faz parte do dia a dia do clínico, né? Então, às vezes ele nem entende o que é, acaba até, às vezes, contraindicando um procedimento por achar que é muito invasivo ou que é muito complicado, né? Não sabe como é que funciona, né? E acaba não fazendo as indicações quando necessárias, né? Então, até por isso que você comentou, eu fiz curso de ortodontia, fiz curso de prótese, eu acho que isso que é odontologia, você saber um pouquinho de cada área e saber como você consegue se colocar dentro, e como você consegue ajudar o paciente como um todo dentro da odontologia. Não adianta você só saber de prótese e que vai ter uma hora que você vai ter uma limitação, você não vai conseguir corrigir dentro dessa limitação sem depender de outras especialidades, né? Então, bem, vou falar um pouquinho de cirurgia ortognática, né? Fica à vontade. É a cirurgia que a gente faz de reposicionamento dos ossos maxilares, certo? Para corrigir alguma deformação ou algum mau posicionamento desses ossos, né? Às vezes a gente faz, nem que eles não estejam bem posicionados, mas para otimizar outras coisas. Por exemplo, hoje é muito comum do paciente fazer a cirurgia ortognática para respirar melhor. Então, a maxila e a mandíbula estão relativamente bem posicionados, paciente em classe 1 de oclusão, e a gente faz a cirurgia ortognática mesmo assim, para fazer um avanço maxilomandibular, para o paciente conseguir respirar melhor, para ele não ter a apneia do sono, com resultados bem interessantes, né? Então, você podia me analisar, né, cara? Eu vou precisar disso. Eu não tô brincando, cara. Eu sempre falo com alguns amigos assim, porque eu queria ter mais queixo, tipo o Thiago, eu queria ter um queixo igual do queixinho, Thiago. Queria respirar melhor. Cara, eu vou lá fazer esse exame, cara. Eu não tenho medo da ortognática, não. Opa, faz uma tomografia, vamos lá. Já vamos resolver. Desculpa te cortar, cara. Não, imagina. Então, assim, isso daí tira um pouquinho aquele aspecto clássico da ortognática que a gente teve um tempo atrás, que até muitas pessoas da ortodontia têm, que colocam a cirurgia ortognática num patamar diferente, né? Então, cirurgia ortognática é só para caso muito complexo, não deu para compensar, não deu para fazer nada, daí que você vai para ortognática. E hoje em dia a gente vê que não é assim, né? Então, muitas vezes você tem situações que você facilita o trabalho com a cirurgia ortognática, né? Pequenos movimentos, né? E eu vou mostrar aqui alguns casos, um que a gente trabalhou junto e outros casos que a gente trabalha para a parte de próteses, especificamente, que sem ortognática o tratamento ia ficar bem debilitado, né? Então, foge daquela classificação. Você olha, por exemplo, na ortodontia é muito comum. Essa paciente que o Carlinhos, que a gente viu junto,
ela passou na mão de 2 ortodontistas, né? Então, o primeiro, que foi o que me indicou, ele é professor de uma unidade de ensino aqui de Curitiba, e me indicou, e eu até olhei e falei, mas num caso, será que você não consegue fazer uma compensação e tudo mais, porque a paciente não está tão a fim de operar? Ele falou, não, olha aqui, esse caso é um caso que eu não consigo finalizar se não tiver cirurgia, mesmo sendo pequeno, né? Eu lembro que quando chegou esse caso pra gente, todo mundo olhava, mas precisa de ortognática? Pois é. Né? Eu conversei bastante com a paciente, explicando bastante o procedimento, até que a gente chegou num consenso e decidiu operar, né? Vou falar desse caso um pouquinho mais para frente. Mas o que mais me chamou a atenção é que, assim, no decorrer desse acompanhamento, foi finalizado o curso de especialização, ela não tinha terminado ainda o preparo ortodôntico. Quando passou para outro professor de curso de especialização de ortodontia, ele olhou para o caso e falou, não vai operar de jeito nenhum, eu não indico cirurgia ortognática para ninguém. Se fosse alguém na minha família, nossa, eu ia tirar de longe desse cirurgião. Aí assusta a mulher, né, cara? Aí assusta, né? É uma pessoa que mesmo dentro da ortodontia não vivencia a cirurgia e tem maus olhos com relação à cirurgia. E o problema que a gente vê hoje em dia é que, assim, tem muitos pacientes que fizeram ortodontia, né? Vai lá na palavra do ortodontista que vamos compensar, que vai resolver. Chega no final do tratamento, a oclusão até fica satisfatória, mas a face não fica boa. E às vezes esse paciente procura a gente depois, falando, agora eu quero fazer ortognática. Só que agora você vai ter que... Você volta tudo que você fez, começa tudo novo para a gente poder operar, né? Então, esse é o meu dia a dia. Tentar entrar em contato com várias áreas, né, para a gente determinar quando que vai ser o momento, o que precisa fazer antes e o que vai ser feito depois da cirurgia ortognática. E aí, vamos lá, você tem, por exemplo, uma situação em que você tem dentes e você vai ancorar isso. Hoje, eu não sei mais como é que vocês ancoram ainda com a... Enfim, você vai ter que ancorar. Se eu não tenho dentes, eu tenho que programar para colocar algo fixo para poder ancorar. E eu acho que é disso que você vem no próximo momento, né, Dani? Então, vamos colocar outro slide lá agora, então. Então, por exemplo, na prótese, tem muitas situações que você vai se deparar com isso. Né? Um paciente classe 3, que você vai ter que fazer uma prótese totalmente compensada. Como é que você vai reabilitar isso? Vai fazer uma curva muito grande para colocar os dentes bem posicionados, né? Quando você poderia resolver isso de uma forma mais fácil, fazendo um avanço de maxila e colocando os dentes onde que ele tem que ser colocado. Isso é muito comum em paciente desdentado, porque quando a gente perde o dente, a gente perde todo aquele volume da vestibular e acaba ficando mais a tábua lingual, né? Então, quando você vai colocar implante e tudo mais, você sempre vai colocar ele numa posição, sempre não, mas na maioria das vezes numa posição mais palatinizada, né? E casos extremos, ou casos que já eram classe 3 antigamente, certo? Mas perdendo os dentes, tem oportunidade de fazer uma reabilitação e ser colocado na posição ideal, né? Então, eu gosto muito dessa foto, Dani, e como é importante a gente enxergar isso, porque a dificuldade de fazer uma prótese, mas eu vou manter o paciente em classe 3 porque ele quer ser classe 3, enfim, existe, a gente sabe que existe. Sim, claro. Mas você compensar isso numa prótese, não tem como ela ficar estável, seja uma prótese fixa, que vai ter fratura porque a alavanca vai ser muito desfavorável, ou você conseguir acertar uma estética de lábio, por exemplo, de face, realmente, sem deixar esse paciente um monstro, né? Projeta o lábio, o nariz fica lá para trás, fica estranho. Aí o paciente sorri, fica aquela projeção, ele termina de sorrir e sai assim. Boca seca. Sem sentido, boca seca. E aí a coisa que até o Ricardo Kern, ele faz uma das técnicas de cirurgia dele para reposicionamento de lábio e muitas vezes ou remodelar ou acrescentar em fundo de vestíbulo enxerto ósseo para o lábio, né? Para recompor aquele volume perdido. Recompor o volume perdido. Então, por exemplo, nessa paciente, a paciente classe 3, bem severa, e com outro fator que ela expõe um pouco da gengiva no sorriso, né? E veja também, se você conseguir, volta naquela foto um pouquinho. Não, é aquela coisa, você fala, eu tenho que preservar o máximo. Daí você fala, não, mas beleza, eu preciso tirar osso, porque está aparecendo demais. Sim, E outro fator é que você veja a maxila dela como ela é atrésica em relação ao arco inferior. Bastante. Então, para você montar dente nessa situação, você vai ter que compensar um monte, daí não fica um trabalho tão interessante, né? Então, por exemplo, nesse caso, você tem um limite de osso para colocar um implante. E você tem que desgastar o osso para subir a gengiva, para você não ter
mostrando a interface entre prótese e gengiva no sorriso, né? Esse é outro caso também que é de cirurgia ortognática, tanto para avançar a maxila, pode passar slide agora. Aí a gente vai ver a discrepância antero-posterior, né? Avançar um pouco essa maxila e intruir a maxila para a gente tirar essa linha, né, da interface prótese-gengiva do sorriso, né? Sem perder a estrutura óssea para colocar implante. Então esse é outro caso assim que é bem interessante de fazer a cirurgia ortognática para resolver. Caso que às vezes numa prótese total removível você consegue resolver com mais facilidade, mas se for no implante é um caso bem difícil de resolver sem cirurgia. O que você acha desse caso? Eu acho que tem que ir para ortognática. Eu estou tentando ver aqui esse vídeo, ó, eu não consegui formatar esse teu vídeo aqui. Que pena. Na verdade, esse daí era só um vídeo ilustrando um pouco, assim, o que dá para fazer com a cirurgia ortognática. Na verdade, você pode colocar a maxila e a mandíbula dentro de movimento 3D, ou seja, antero-posterior, para cima e para baixo, girando o plano oclusal, girando o eixo, né, da maxila e da mandíbula. Esses são os movimentos possíveis da cirurgia ortognática, né? Então, porque isso foi uma coisa debatida bastante quando a gente mandou a paciente lá para o curso, mas assim, qual que é a posição, como é que fica a relação cêntrica, esses mais ou menos são os movimentos que a gente faz com segurança e não tem nenhum problema, né, na cirurgia ortognática. Isso é só uma simulação mesmo, a gente não fez isso no paciente, eu fiz no software de planejamento alguns movimentos até para ver como é que fica essa repercussão no tecido mole desses movimentos também, né? Exatamente, eu acho que isso é a grande sacada desse vídeo, é você ver o impacto do posicionamento, como vai ficar a face, o tecido mole. Sim, né? Qual é o aspecto final. Exatamente. O Ronaldo está me perguntando aqui, cara, em relação se eu tenho pouco osso, como é que eu faço essa estética gengival? Aí eu já te jogo, o Ronaldo, essa missão aí para dentro gengival, né? O protocolo, a estética gengival vai estar atrelada à prótese. Mas a prótese só vai estar desenhada... Eu não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Ele perguntou assim, ali no caso aqui, em que o superior não tem osso, como é que vai ficar essa questão de estética gengival? O planejamento é uma prótese protocolo e a gengiva vai ser artificial. Né? Porque ali a gente queria esconder a delimitação da prótese, não ficar aquela interface prótese-gengiva mostrando no sorriso. A gente queria intruir a maxila para esconder isso daí, né? Agora, quando você tem a gengiva e vai fazer uma prótese só de dente, né? Daí é parte de reconstrução alveolar mesmo. Eu lembro, Dani, quando eu estava no mestrado, cara, eu lembro que o Rogério estava fazendo mestrado comigo e ele fazia a parte de implante. E aí a gente começou a discutir e tal, e a paciente sorriu, eu falei, não, para tudo que tem que cortar osso. Daí os 3 ou 4 implantodontistas que estavam lá, eles falaram assim, como assim? Cara, se deixar aqui, se você colocar esse implante aqui, essa prótese vai sair da onde tinha que ser o terço médio do dente. Isso a gente está falando em 2008, né, 2009. Sim. Que a evolução de planejamento 3D, mesmo 2D, mas 3D, então, ficava muito atrelado ao que está na cabeça do operador. Né? Sim, e às vezes a pessoa vai ver isso só na hora de fazer a prótese, né? Só na hora de fazer a prótese. Puta, devia ter tirado isso aqui. Muito bem, vamos ver esse primeiro caso, então, que é bem dentro dessa parte de desdentado total, que precisa fazer reabilitação com implantes. Esse caso, um caso tão bonito, pena que eu não achei as fotos pré-operatórias dele. Eu devo ter perdido essas fotos em mudança de computador, então eu acabei pegando a primeira tomografia dele, coloquei no perfil, só para você ver como é que era mais ou menos o tecido mole, como que era a face desse paciente. Né? Então esse era um paciente desdentado total, e que já tinha feito reabilitação com implante. Tinha colocado um protocolo superior, um paciente bem classe 3, né? Mandíbula uma posição mais anterior do que a maxila. Então ali os implantes, foi feito por outro profissional, foi feita uma prótese protocolo, vivia quebrando aquela prótese, foi feita uma O-ring, né? Aquela prótese de encaixe também não dava certo, quebrava implante. Por quê? Porque o vetor de força era totalmente desfavorável. Então o implante lá atrás, a maxila, estava muito posteriorizada e a mandíbula muito para frente. Então, essa é a prótese que ele tinha ou essa prótese que não, a prótese que ele tinha, eu acho que estava nas fotos pré-operatórias. Não, você não mudou só de computador, você mudou de casa, reformou o consultório, mudou de casa 3 vezes. Né? Aí não tem como não perder alguma foto, né, cara? Alguma foto. É verdade. Então,
Ali o osso dele, dá para ver que a maxila, além de ser um paciente classe 3, a maxila está bem reabsorvida. Aquilo que eu comentei com você, perde o osso alveolar, o paciente acaba tendo o osso numa posição que fica mais classe 3, né? E daí o que a gente pensou nesse caso? Esse é um caso da doutora Dayana Giovanella, que tem um consultório em São José dos Pinhais. Ela chegou, Daniel, o que você acha que dá para fazer aqui? Porque eu faço os implantes lá no consultório dela, né? O que você acha que dá para fazer nesse caso? Eu pensei, olha, nesse caso aqui não adianta, vamos ter que avançar essa maxila, deixar essa relação, uma relação classe 1 no caso, né, com a maxila e a mandíbula bem posicionadas, né, para a prótese ficar adequada. E foi isso que a gente fez. Mas aí que está o problema, né? Eu acho que a gente teve o mesmo problema que teve no caso daquela outra paciente, que nessa situação, o que eu chego e falo para o protético? Coloque o dente na melhor posição possível com relação ao osso alveolar. E é difícil, porque sempre o protético está acostumado a receber naquela rodete de cera e colocar o dente naquela posição. Então ele ficou meio assim, pô, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não tenho parâmetro nenhum. Não, coloque maxila, mandíbula, monte no Coloque articulador. na zona principal de suporte. Coloque na zona principal de suporte, coloque na posição que ficaria melhor para fazer a prótese, que não fique excesso de material e que as forças coincidam bem no eixo do implante. É porque você tem que entender a nossa visão e a do protético, que a gente está sempre compensando. Então, quando a gente vai fazer, eu tenho que compensar a flange vestibular para ganhar a postura de lábio. E é difícil para a gente pensar que, não, como é que eu vou fazer isso só colocando na zona principal de suporte? Porque na cirurgia você vai devolver esse momento, né? Sim. Então, o que acontece? Naquela prótese, pode passar agora? Então, foi confeccionada a prótese seguindo esse padrão, né? Com o dente bem posicionado. E na cirurgia ortognática, ali, paciente classe 3, ficou classe 3 como se tivesse dente, certo? E agora sim a gente vai corrigir, né, essa deformidade óssea que ele tem. Então, na cirurgia ortognática, normalmente a gente faz um paciente mais novo primeiro, certo? E paciente que está com os dentes e usando aparelho ortodôntico, porque a gente precisa travar a maxila e a mandíbula para poder fixar os ossos, certo? Então, nessa prótese, você veja que tem algumas aletinhas feitas com fio de aço que permitiram a gente fazer esse bloqueio. Isso. Então, o que a gente faz na cirurgia? Eu faço uma osteotomia, nesse caso a gente operou só a maxila dele, né? Fiz uma osteotomia, que chama osteotomia Lefort 1, solto a maxila, deixo ela móvel, certo? Jogo na posição. Já me dá umas 7, 8 tipos de... Sabe quando dá aquele frio na espinha? Cara, agora que eu desmaio. Só de lembrar aquela coisa fazendo a maxila... Faz um cloft. Parece que vai engolir a maxila. Solto a maxila, jogo na posição onde ela faz a oclusão certinha com a mandíbula, né? E faço o travamento dessas duas próteses, no caso, se fosse um paciente com dente, fazia no dente, certo? Então ele me estabiliza aquela posição e daí eu coloco as placas e parafusos para fazer a fixação do osso, né? Então, essa placa é uma placa que a gente chama pré-dobrada e ela vem com uma marcação ali L, que é do lado esquerdo, e uma marcação no número 10. Então, esse é o tamanho do avanço que foi feito para esse paciente. Foram 10 milímetros de avanço, um avanço bem grande, bem considerável que a gente conseguiu fazer. E teve uma repercussão no tecido mole muito legal, bem bacana mesmo, né? Então, a gente conseguiu deixar o paciente com uma oclusão muito boa, ele não quebrou mais a prótese, esse caso já tem uns 2 anos, pelo menos. Esse próximo slide. Esse próximo slide. O paciente não quebra mais a prótese, está totalmente satisfeito, melhorou até a respiração um pouco, porque a gente ampliou a cavidade nasal dele, né? E outra coisa que ele não esperava tanto com a cirurgia foi a questão da estética facial, né? Esse paciente ele ganhou uns 20 anos de idade com essa cirurgia. Trocou de esposa, então, fez tudo. Isso, não trocou de esposa, porque a esposa dele é bem bacana, mas... Você sabe que eu já tive esse problema, né, cara? Só fazer um parênteses. Antes de mais nada, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho uma característica de tentar deixar tudo muito jocoso, muito, né? Até hoje eu recebi um feedback da minha orientadora de doutorado, me convidando para uma banca de mestrado, e ela disse assim, Du, eu acho muito legal porque você deixa a coisa descontraída, mas mantém o embasamento científico. Eu falo, ai meu Deus do céu, se ela dissesse que tá ruim, eu já parava todo o pocket, né? Mas eu já tive essa experiência, cara, de um paciente, e eu, muito mais fácil do que isso, eu só troquei uma prótese total que ele tinha à época.
E ele voltou 6 meses depois. Eu fiquei com medo da ex-esposa dele brigar comigo. Mas ele voltou 6 meses depois com Esposa nova. uma esposa nova e metade da idade. Verdade. Não, esse paciente ficou... Esse que é uma pena, porque eu não tenho as fotos pré-operatórias para você ver a diferença. Então agora você vê nessa sobreposição dessa tele de perfil, como as duas barras agora ficaram uma em cima da outra, certinha, né? Sem essa compensação de prótese. Agora você está numa situação bem mais favorável para fazer uma reabilitação totalmente adequada e com uma qualidade bem melhor, né? Aqui tem uma STL legal, né, cara? Eu achei muito legal. Uma STL muito... Então, eu já tive o desprazer, Dani, de ver uma protocolo que fazia esse avanço de 10 milímetros na inframetálica. E com a pessoa que estava fazendo dizendo, não, Edu, isso aqui vai ficar... Eu já fiz um monte dessa. E como é que... Tem horas que se fala assim, tá bom, né? Eu tinha 3, 4 anos de formado, tá bom, então tá bom, fica à vontade. Vai quebrar bastante dente, vai... Na verdade, assim, alguns pacientes até vão dar certo, mas esse paciente, ele tinha uma mordida mais pesada, não resolve, não adianta. Não, vai pode dar 10 certo, vezes. Pode dar certo por um caso fortuito, mas não é o correto a se fazer, porque você está maximizando chances de dar problema, e aí perder um implante por excesso de tensão, enfim, aí você criar um problema muito maior para reabilitar esse paciente depois. Inclusive, esse paciente, ele perdeu alguns implantes, né? Ele tinha uma reabsorção óssea grande, alguns implantes, provavelmente uma força excessiva, né? Ele perdeu, a gente recolocou alguns implantes, né? E fizemos esse protocolo para Mas ele ganhou bem os 20 anos, né, Dani? Ganhou, olha só. Pena que eu não tenho a foto pré-operatória, eu consegui montar ali com a tomografia pré, com a pós-operatória, você vê a diferença que tem no terço médio da face, totalmente envelhecido, e na segunda ali ele tá um garotão. Não, exatamente, o perfil de bruxa, né, que se dá quando a gente perde os dentes, e exacerbado pelo posicionamento maxilar, então... e quando você vai fazer na prótese, né, você consegue levantar um pouco o lábio, mas essa região paranasal é difícil de você levantar na prótese. É verdade. E nesse caso... Você pronuncia aquele sulco, projetou né, bem aqui, projetou bem, ficou um resultado bem bacana mesmo. E o paciente feliz da vida, né? Então, daí nessas horas que a gente fica escutando essas histórias de colegas que não gostam muito de cirurgia, que acham totalmente invasivo, que é muito traumático, e você pega relato de pacientes como esse que falam, na verdade, né, que se precisasse fazer mais 10 vezes, se tivesse que fazer 10 vezes de novo, ele faria sem problema nenhum, porque o resultado foi muito bom, né? Eu acho que é o tipo de resultado que você tem com as suas reabilitações, o paciente sai muito satisfeito e se tivesse que passar por tudo de novo, faria sem problema nenhum. Eu sou muito chato com cerâmica, você sabe disso, Dani. E volta e meia eu provo 1, 2 vezes. Infelizmente, já tive que provar 5 vezes. E aí, no final da reabilitação, o paciente fala assim, pô, doutor, mas valeu a pena o senhor ser chato, né? No final você reconhece, mas no caminho me infernizou a vida. Mas faz parte, mesmo, né? A expectativa é essa. O resultado compensa tudo que o paciente passou. E aí a gente tem o caso da nossa amiga. Muito bem, então, esse caso aí foi um caso bem bacana, que você me ajudou bastante a resolver, né? Que é o caso dessa paciente. Não, eu basicamente não ajudei nada, eu ajudei os meninos a pensar, porque quem fez esse caso, total mérito para Carlos Henrique Biasi, Brandão e Marcelo Hayashida. Eu só fiz a ponte dos amigos. Excelente trabalho nesse caso. É. Então esse é um caso daqueles de ortognática, assim, que a gente faria pela estética, né? Porque ela tem um sorriso gengival bem exacerbado, um excesso vertical de maxila, mas não é aquele caso clássico de um paciente bem prognato ou com uma diferença maxilomandibular muito grande. Então o que a gente nota nessa foto é que ela tem excesso vertical de maxila, uma hiperplasia gengival, certo? Além desse excesso vertical, e um pouquinho de desvio da mandíbula para o lado esquerdo. Um desvio de linha média pequeno, assim, que quem não é dentista não enxerga. Mas ela apresentava. Ela se vê todo dia, né? Pode passar. Dani, deixa eu só trocar uma ideia com você. Claro. Um tempo atrás eu estava batendo um papo aqui, acho que com o Escoton, e o Renato Ferreira entrou, e é o professor de fotografia e tal. E aí a gente começou a bater papo, e eu sempre falo para o paciente, falo com os colegas da dificuldade que tem da imagem especular. Então vamos lá. Essa paciente, ela está acostumada a se ver no espelho e para esse lado esquerdo de projeção, para ela, na imagem interna, é lado direito.
Não que ela não saiba que esse é o esquerdo, né? Isso chama dislexia e não imagem especular. Bom, você nota, nesse caso, que o paciente, quando se enxerga no espelho, ela tem essa alteração de percepção e você prefere, então, só usar um padrão de fotografias? Ou você acha que, nesse caso, não? Porque existir uma assimetria independente para o lado, no momento que você deixa isso orto, você deixa isso alinhado, o feedback dela é sempre positivo. Não sei se eu me fiz entender. O quanto a imagem que ela tem de si mesma pelo espelho e o quanto a fotografia infere no resultado. Na verdade, assim, o resultado que a gente vê da cirurgia, ele é todo de um contexto da face, né? Então, às vezes o paciente vai falar, aqui ficou um pouquinho para o lado, um pouquinho diferente, mas o resultado geral da cirurgia ortognática, ele é sempre bem bacana, então isso acaba, são detalhes assim que a gente não leva muito em consideração. A não ser paciente, óbvio que tem algum aspecto psicológico bem enfraquecido, digamos assim. Eu já tive uma paciente que eu acompanhei lá em São Paulo, uma paciente da doutora Edwina, do doutor Manganello, que ela tinha uma assimetria grande, uma face toda torta, fez a cirurgia, ficou super bem, toda alinhadinha, chegou em casa, o marido dela olhou para ela e falou, não gostei. Ela voltou e falou, põe tudo como ele estava Põe antes. de novo. Põe de novo. Então, então beleza, põe de novo. A senhora se joga de cara na parede e aí tá certo. Então, tá não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas não, perfeito, às vezes perfeito. acontece Ou isso, seja, essa imagem, talvez que o conjunto da obra é tão diferente para ele, que se ele era esquerdo, se era canhoto, se era sinistro ou destro, né? Perfeito. Outro fator, mudando um pouquinho de assunto, mas outro fator interessante é que o paciente, antes da cirurgia, você veja assim, eu tenho muita foto de pré e pós, que eu tento ser o mais padronizado possível, mas às vezes eu não consigo, porque no pré-operatório, geralmente mulher não vem muito arrumada, não põe muita maquiagem, no pós-operatório a mulherada vem toda bonita, né? Não, no pós-operatório, tipo, depois que já tem cicatrização, sim, depois que desinchou, tirou os tá legal, edemas, né? Vem toda maquiada, toda produzida, porque assim, a autoestima da paciente muda bastante. E daí, algumas coisas que são pequenos detalhes, o paciente ele acaba notando mais. Ele fala, mas aqui tem um detalhezinho. Não, peraí, vou pôr tal foto antes, tal foto depois. Dá uma olhada aqui. Ah, não, tá bom, doutor, tá bom assim. O cara sai de um Fusca, pega uma BMW que tem, às vezes, um amassadinho, um riscadinho na porta e fala, ai, mas esse riscadinho, vai pro inferno, né? Eu tenho um problema, Dani, que é isso que eu vou até colocar aqui. Eu tenho um problema que é quando eu atendo paciente muito jovem, geralmente do gênero feminino, né? Que elas têm uns truques para fotografia, selfie e tal, e esse truque sempre consiste em você jogar o rosto para frente do corpo e colocar o braço para o lado aqui, para o braço ficar e ficar sem papada, né? E aí tem o charmezinho, tem umas que sempre põem a perninha na frente, que daí já não me interessa, não aparece a foto, mas o problema é, eu clico, eu enquadro a pessoa e falo, então tá bom, agora a gente vai fazer isso o quê? Aí eu vou, então, agora dá um sorrisão, ela faz assim, ó. Não, querida, volta aqui, ó, eu não quero esse rosto torto. Então tá bom, não é selfie. O sorriso então, é difícil de você fazer um sorriso retinho assim. É muito difícil. E por que eu tô falando isso, cara? Porque você foi um cara que, quando começou a onda de bichectomia, você me despertou para um negócio, a gente tava almoçando um dia, e eu falei, bichectomia, não sei o que, assim, cara, dá uma olhada no padrão das fotos. E realmente não batia o padrão da fotografia. Sim, e todo mundo perdia a bochecha, né? Todo mundo ficava bichectomizado por causa da fotografia. Maquiagem, luz e tal. Porra, olha aqui o padrão dessa foto aqui. Cara, e isso é uma coisa que você observa muito legal no pré e pós. Esse aspecto da bichectomia, eu como cirurgião não gosto muito de fazer, mas tem um detalhe que eu vejo sempre, assim, a foto de pré-operatório, o paciente com uma cara séria, no pós-operatório, né, com aquele rosto todo animado, para valorizar o resultado, né? Então, eu gosto de ter um resultado bem fiel, assim, ao que a gente Não, bichectomia tem um segredo. Mudar. Pode falar. Eu acho... É que o teu tá com delay aí, por isso que eu gosto... O bichectomia tem um segredo. Pré-operatório, você põe a pessoa no canto da foto, que daí distorce tudo. Pós-operatório, você põe a pessoa no centro da foto e aí ali. Não é que a pessoa tá gorda, né? Como vocês falaram hoje no grupo. É só o posicionamento. É só o posicionamento. Tem que tirar foto sempre no meio da foto, não vai no canto que dá problema. Mas o problema é que sempre quando eu vou tirar foto, eu falo, tira o Moraes, porque o Moraes tem o braço comprido. Aí tô sempre
pareço um gremlin, sei lá. Então, Mas vamos lá, então. Dani, para a gente voltar aqui. Aí tem as fotos dessa paciente, do padrão da aí com um sorriso um pouquinho mais espontâneo do primeiro, dá para ver que ela mostra muita gengiva, né? E eu acho que tem mais uma foto de perfil. Tem. Então você veja no perfil, assim, não é um perfil para ortognática muito discrepante, a maxila e a mandíbula dela estão relativamente bem posicionadas, né? Então a maxila com esse excesso, né, antero-posterior está bem, né? Então o que a gente pensou nesse caso? Vamos intruir essa maxila e fazer um giro da mandíbula. Só que tinha um pequeno detalhe, né? Essa paciente ela tinha um desgaste muito severo dos dentes e por isso que eu entrei em contato com você, porque assim, se a gente for colocar na posição do jeito que ela tá, depois eu não consigo fazer, ou vou ter que abrir mais a mordida, daí é um pouquinho pior. Então o que a gente pensou em fazer? Tira o aparelho, faz a reconstrução dos dentes e depois faz a ortognática, né, com a oclusão final já pronta, né, ou pelo menos com os provisórios prontos, depois só troca esse trabalho provisório por um definitivo. Então aí no primeiro momento o que a gente fez a gengivoplastia, para saber o real tamanho. Depois eu respondo a doutora Annelise por que eu não gosto de bichectomia, no final da aula. Vamos depois, senão... Então, nesse primeiro momento, a gente fez a gengivoplastia para saber o real tamanho da exposição gengival dela. Né? Então, isso é bacana a gente fazer antes, porque às vezes a gente faz depois, acaba impactando demais, e a hora que você vai fazer, fica muito para cima o sorriso. Então, a gente já delimita antes, certo? Então, aí dá para ver um resultado bom, principalmente nos incisivos laterais, né? E perfeito. eu acho que na próxima foto... Se você tem como referência, né, Dani, a porção de linha alta de sorriso, vamos dizer assim, a cervical do dente, você tem que expor a cervical do dente. Sim, é aquela cervical que vai servir como referência da onde a gente vai posicionar a maxila. Perfeito. E nessa foto dá pra gente ver quanto teve de desgaste esses dentes, certo? Então, o incisivo central, o 21, teve um desgaste bem grande, os incisivos inferiores tiveram um desgaste bem grande, só cabe o bracket ali no dente, né? Então, a partir desse momento, com a paciente já feita a gengivoplastia, né, entreguei na mão do Carlos, a gente removeu o aparelho dela para ele conseguir fazer a reconstrução dos dentes. Aí está a foto do enceramento, né? E aí foi de novo aquela conversa, foi um pouquinho difícil do protético entender o que a gente queria, porque ele acabou até compensando um pouquinho mais algumas coisas que era para ter feito uma finalização até na ortodontia depois. Ele acabou compensando e acabou resolvendo o caso pra gente também, né? Porque às vezes às vezes é o que o... Vou deixar menorzinho aqui, Dani, se desculpa eu não ter conseguido... Quando você mandou o vídeo, eu não lembrei que eu tinha que ter encaixado ali. E esse videozinho é o da cirurgia dela. Esse é o dela, esse é o planejamento virtual dela. Né? Então, que a gente fez um movimento de intrusão, certo? E um pequeno recuo da maxila, certo? Dá pra ver bem ali nessa imagem. E um pequeno giro da mandíbula. A mandíbula girou bem pouquinho só para fazer a correção da linha média, que ela tinha um desvio. Né? Então aí a gente conseguia deixar o paciente em classe 1, né? Para poder... Pode falar. Essa secção do mento, você chegou a operar o mento ou é puramente didático? Não. Então, nesse caso, todos os casos, eu faço todas as osteotomias, certo? E nesse caso a gente não operou o mento dela, não. Tá, não, que eu olhei ali, eu falei, será que ela... Eu deixo pronta a osteotomia, porque às vezes durante o planejamento a gente vê que falta um pouquinho, tem um pouquinho de excesso, a gente acaba corrigindo. Mas nesse caso a gente acabou não fazendo. Cara, acho que tua internet tá... Acho que o Bruno deve estar assistindo o jogo ali. Né? Tua internet tá com delay. Quero ver só uma coisinha aqui, peraí. Ô, Gustavão! Petri, se você estiver me ouvindo aí, porque é o Dani que está fora da net, eu quero você de novo para falar de direta e indireta posterior, guri. Tá, vamos lá. Gus, o que você acha, cara? Vamos fazer de novo, maninho? Você faz um posterior, anterior aí. Se alguém aqui que está focado em cirurgia, que não conhece Gustavo Petri, eu duvido, né? Gustavo Petri é o deus do sudoeste do Paraná. Esse cara é um cara que saiu lá
eu sempre falo que é Enéas Marques, mas é lá da Renascença e ele tá no mundo, né, Gus? Então vamos fazer, irmão. Semana que vem, o que você acha? Posterior, anterior? Maravilha. Te amo, Piá. Como é bom ter amigo, né? Sai fora. Eu sempre falo Enéas Marques, mas é Renascença. É tipo quando eu falo que eu sou de Beltrão, tu é de Pato Branco? Daí eu falo, que Pato Branco, Kit? Daí, tava chamando, já consegui mais o meu outro convidado para semana que vem. Eu tenho que sempre uma semana pensar na semana seguinte, sabe? Dani, desculpa, eu não quero te cortar aqui não. Vamos não, lá, sem porque... problema, imagina. Eu reconectei porque eu acho que eu tava na internet do 4G em vez de colocar do no vizinho, Wi-Fi em né? casa. Era do vizinho. É, do vizinho que eu roubo assim. Mas então, esse tem outro aspecto bem interessante, acho que, não sei se algum a doutora Annelise, que eu sei que é ortodontista, mas não sei se tem outros assistindo, que foi um caso que a gente, como a gente teve que remover o aparelho para o Carlinhos fazer a reconstrução dos dentes, se eu fosse recolar o aparelho, sempre a gente vai ter alguma movimentação, né? Então, o que a gente optou por fazer nesse caso? Foi colar diretamente o arco com os ganchos na superfície do dente, sem bracket nenhum, né? E quem fez pra gente esse trabalho foi o Dr. Guilherme Nakagawa, um ortodontista excelente, que trabalha muito comigo em cirurgia ortognática, cara fantástico, fez um trabalho muito bom, né? Só que esse tipo de trabalho ele é um pouquinho mais friável, né? Se a gente fizer uma força um pouco maior, ele acaba deslocando o aparelho. Então, por isso eu coloquei esses 4 parafusos. Botões? Um parafuso de ancoragem, né? Um parafuso de bloqueio maxilomandibular, para dar uma sustentação um pouquinho maior. Então, a gente conseguiu aí, como você vê na imagem, conseguiu deixar o paciente bem em classe 1, corrigiu o desvio de linha média que tinha, né? E aí está o resultado final, né? A linha média bem certinha da maxila e da mandíbula, corrigimos bem aquele sorriso gengival que ela tinha, aumentou um pouquinho o dente, os incisivos, acho que ficou um caso bem completo, né? Ela está aí ainda com a resina, não está com a cerâmica ainda está com a resina, mas... isso, ela está com a resina injetada, que o Carlinhos fez com a... Na verdade não foi injetada, né? Mas só com o uso de matriz transparente, e caso muito difícil, muito desafiador, porque... quando você pega o do enceramento e vai lá e coloca, é uma coisa, mas até chegar naquele momento, né, Dani? Quanto isso foi, voltou, muito legal. E a gente teve uma resolução boa aí desse caso, ficou um caso bem bacana, paciente bem satisfeita, né? Então isso que é o mais importante. Então eu acho que eu separei esses 2 casos, assim, que eu acho que foram casos bem bacanas com interação com a prótese, né? Perfeito. E que eu acho que são válidos aí para as pessoas conhecerem. Na verdade, é você ter mais uma ferramenta dentro da tua gavetinha ali, né? Eu acho que isso que é odontologia. Quanto mais a gente conhece das outras áreas, mais você tem mais você amplia a tua possibilidade de tratamento e você consegue resolver melhor os problemas dos pacientes. Me conta uma coisa, Dani. Como é que você tem feito... A gente já vai responder a pergunta da doutora Annelise para falar de bichectomia, a gente não tem muito tempo para isso. Sim. Mas como é que você tem encarado... Você tem... Todo paciente, digamos assim, que tem uma reabsorção grande de maxila, você trata ele como se fosse classe 3 e gosta de operar, ou você prefere enxertia? Qual é o limite entre você trazer uma maxila para frente inteira, ou você só trabalhar com enxertia para fazer volume e poder colocar o implante? É que, veja bem, a enxertia, principalmente quando você vai fazer um enxerto na região anterior, ela tem um limite, né? Então, eu gosto de colocar o implante no osso, certo? O enxerto é quando você tem... Eu nunca vou colocar o implante diretamente, somente ancorado no enxerto. Entendi. Então, quem acompanha os trabalhos do Bunemark, ele fez alguns enxertos de crista ilíaca quando ele veio para Bauru, né? Eu conheci o pessoal que trabalhou com ele na época, e um tempo depois o enxerto reabsorveu, os implantes começaram a cair, certo? Então você tem que ancorar o implante no osso e fazer alguma, por exemplo, se ficar algumas espiras expostas, algumas roscas expostas, você faz alguma complementação. Nesse caso, na verdade, assim, quando você vai colocar o implante ele fica muito retrognata, certo? Daí eu opto por fazer a cirurgia ortognática. Agora, quando você tem umas diferenças pequenas, que você colocando o enxerto e colocando o implante que fica no osso, fazer uma pequena compensação, daí eu acredito que não vale a pena. Você viu ali que o avanço foi grande, foi 10 milímetros. Muita então, coisa, não. É que eu imaginava de um borderline, assim, alguma coisa que você pudesse, não, até aqui e tal.
Não, perfeito. Cada caso E é um Dani, caso, né? exatamente. Não tem como a gente parametrizar tudo, né? Dani, e me conte uma coisa, cara. Por que você não gosta de bichectomia? Respondendo a doutora Nenis. Ah, verdade, tem que responder. Na verdade, se você conversar com cirurgião bucomaxilo, mesmo, o pessoal que está na cirurgia, não são muitos que gostam da bichectomia, né? A bichectomia foi uma coisa que teve uma popularidade muito grande entre os não cirurgiões, certo? Então, se você reparar, assim, o ganho, eu acho que assim, na verdade, para responder, eu digo o seguinte: o ganho que você tem com a bichectomia é muito pequeno com relação ao risco que a cirurgia oferece. Todo mundo vende como uma cirurgia muito simples, Aham. mas eu já fiquei sabendo, já vi alguns casos que tiveram complicações bem graves, assim, para esse tipo de procedimento. Acho que não vale a pena. Se você conversa com um cirurgião plástico, ele é totalmente contra, porque o que você precisa quando você fica mais velho? Você precisa de tecido de suporte, né? Muitas vezes eles colocam gordura no rosto porque o rosto acaba perdendo a gordura e ficando mais flácido, né? Então, eu acho Então, que quando alguém me chamar de bochechudo, eu falo, não, eu estou prevendo o futuro para não ter que colocar com depois. certeza. Claro. Dudu é um sinal de jovialidade. O seu bochecha rosadinho. Então, na verdade, eu sempre... Ó, Dudu, você tá bochechudo, você tá gordo, você não sei o que nem os caras falaram hoje na foto. Eu falei assim, que eu tô gordo, é seu passado. Isso aqui é prevenção para o futuro, não é? Que, inclusive, na semana E que eu vem acho vai que o ter uma... resultado é muito pífio também, né? O resultado da bichectomia é muito mas... pequenininho, vai ficar uma depressãozinha pequena e que por isso que Não, eles é que... exageram naquelas comparações de antes e depois para mostrar assim, um resultado que muitas vezes não tem. Eu tenho um grande amigo, um grande irmão também de Beltrão, que é cirurgião plástico, e ele fala, cara, é a mesma coisa que você fazer lipoaspiração em gente gorda. Gente obesa, desculpa, porque vamos ser politicamente correto. Cara, você vai continuar grande, você vai continuar Sim. obeso. E não é uma outra, né, cirurgia ali localizada. Você vai ter que fazer uma reeducação inteira, uma reestruturação toda. Aí depois você faz a lipo para redesenhar. Eu acho que vai muito disso, eu já né? tive algumas pacientes que você olhava no rosto, não tinha problema nenhum. O paciente chegava querendo fazer a bichectomia. Falou, me desculpa, mas eu não vou fazer isso com você, porque não precisa. Não precisa, né? Mas como está na moda, todo mundo divulgando. É verdade. Eu fiz, eu acho que uma ou duas, foram poucos pacientes que eu fiz. E não é minha rotina fazer. Dani, existe uma hashtag que a gente fez, eu e o Eli, que é o talento por trás da broca. E eu acho que as pessoas vão ouvir você falar e vão falar assim, meu Deus, é só esporte de rico. Mas é verdade. O que você gosta de fazer além odonto? Então, meu hobby... Então, jogar golfe, tá meio parado snowboard, agora. É só esporte de magnata, né? Só falta jogar Voltei polo. pro tênis agora, Dudu. Putz, tô jogando tênis. Olha uma lá, coisa que eu sempre joguei minha vida inteira e tô gostando bastante, né? O golfe deu uma paradinha porque com criança pequena você fica muito tempo fora de casa. E a coisa que eu mais gosto de fazer, infelizmente não é uma coisa que é fácil de fazer, eu faço uma, duas vezes no ano no máximo, é esquiar, né? Tive o prazer de ter a sua companhia numa viagem e é uma coisa que eu acho fantástica. Mais, né? Para mim, esquiar é aquela coisa assim de tirar a bateria velha e colocar uma bateria nova, você volta 100%, volta com outro astral, com outra cabeça. Tem o wakeboard também, o Iverson lembrou bem. Mas wakeboard, mas eu não consigo acompanhar vocês, né? Eu não consigo acompanhar vocês. Infelizmente, o wakeboard não faz parte mais da minha rotina porque alguém vendeu o barco. Que eu tinha, o que era o melhor barco do mundo, que é o barco do amigo, o amigo vendeu. Muito bom. Deixa eu ver o que o Ronaldão falou aqui. No caso de uma paciente morder muitas bochechas, seria o caso de bichectomia ou rever-oclusão dentária? Os dois. Eu acho que tem, às vezes, uma questão de inclinação de cúspide, abertura posterior, né? Tem que dar uma olhadinha em tudo, né? E emagrecer vezes... também, Ronaldão. Se você está se mordendo, vai emagrecer, rapaz. Às vezes você fazendo uma remoção da mucosa só também, você consegue melhorar esse aspecto. Não precisa fazer a bichectomia em si, né? Você remover um pouquinho da mucosa ali, você já ajuda um pouco, porque às vezes tem um excesso de mucosa. Assim, eu não tenho muita experiência com bichectomia, eu não vejo com bons olhos, nunca fui muito atrás. O que eu vi, assim, de complicações, acho que não compensa o risco, e eu acho que o resultado também não traz muito benefício. Perfeito. Cara, muito, muito, muito obrigado. Quem te conhece sabe, tudo que você faz muito bem feito.
Tá aí o Bruninho como prova disso, coisa Opa, mais linda. Esse aí foi o que eu caprichei. Mas graças a Deus ele puxou bastante a Clau, né? Mas tá Ah, bom. sim, é. É uma mistura de alemãozinho com Richard Gere, assim. Esse menino vai ser... coitado das Vai meninas que fazer estão nascendo, sucesso. Olivia, Sofia, Helena, só... Cara, Pô, muito, mas muito... eu que agradeço o convite aí, participar desse seleto grupo que está falando no Pocket Prótese. Pô, isso aí para mim é uma honra. Mas, cara, eu vou reafirmar a frase. Eu não estou chamando as pessoas só porque são as minhas amigas. Eu estou chamando as pessoas que são meus amigos e que eu confio com os olhos fechados. Então, eu tenho o prazer de ter tantos amigos bons, tantos amigos ótimos. E o que eu mais falo em todas as lives, e eu posso falar isso com tranquilidade, é que além de serem excelentes profissionais, são pessoas incríveis. E você, aí sim, cara, você pode dizer assim, cara, será que... Não, você é extremamente seleto nisso porque você é uma pessoa incrível. Eu gosto muito de ti, você sabe disso, eu, você, ti e Iverson, a gente tem características diferentes, mas a gente se dá muito bem os quatro. E isso me faz, cara, tanto nos melhores momentos quanto nos piores momentos da minha vida e na vida de vocês, a gente sempre esteve junto. Isso não tem preço. Muito obrigado. Eu gosto muito do jeito que você olha a odontologia, a buco, a ortognática. E quem sabe um dia a gente volta para você falar de benefício antecipado, né? Para a gente conversar um pouquinho já em relação ao processo restaurador final. Tá? Beijo, Rubão, meu irmãozinho aí. Né? Então, cara, obrigado, Dani. Obrigado mesmo, cara, por toda a tua dedicação. Prazer meu, cara. Tudo que você falou é recíproco. E também outra coisa, cara, que eu te admiro pra caramba, cara. Você é um cara sensacional, tá com uma carreira brilhante, sempre rodeado de boas pessoas. Só Obrigado. elogio. Mas, como você falou antes, o que está no topo da minha carreira, do meu currículo, é ter excelentes amigos, cara. Dani, beijo legal. no coração, beijo na Cláudia e no valeu. Bruninho, tá? Descansem agora que tem que ir lá ajudar e trocar uma fraldinha, talvez, que ele deve ter aprontado. Tá bom? Dani, vai ficar gravada a live, pode ser? Ah, legal. Vai ficar gravada a live, vai ficar tá dando tempo, né, Iverson, seu sem vergonha? Vai ficar gravada a live no Pocket, e aí se alguém tiver alguma dúvida ou quiser escrever para mim, ou para o Pocket, ou direto para você, eu recomendo que já escreva o Insta do Dani. Qual que é o teu Insta mesmo, Dani? Eu estava escrito aqui. DR underline Daniel tá aqui embaixo. Negrelli. DR underline Daniel Negrelli com 2 L's. É nome de gente chique. Se você procurar Richard Gere, tem uma foto do Dani Negrelli. Irmão, beijo para você. Valeu, obrigado. Cara, um grande abraço para você. Fica com Deus. Carlinhos, obrigado aí por ter deixado a gente falar um pouquinho do teu caso, tá? E, cara, tamo junto sempre, tá? Grande abraço. Fica com Deus. Beijão. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez.